Olá, queridos companheiros, amados irmãos do meu coração. Vamos agora apresentar o último vídeo da série Você conhece o Sermão do Monte? A casa sobre pedra. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. E em Lucas capítulo 6, versículos 46 a 49. O Sermão do Monte encerra-se com Jesus exortando aos homens para construírem seu destino sobre alicerces fortes e saudáveis, aproveitando-se da parábola da casa feita sobre a rocha. O verdadeiro ou autêntico modo de viver requer um aprendizado constante. Mostrou Jesus que o homem sensato e prudente alicerça sua alma na fé, nas boas obras, no respeito ao próximo e no amor a Deus. O testemunho é exigido a todo instante, semelhantemente como levantar um edifício, tijolo por tijolo, a cada dia, alicerçando-o na verdade. Feito isso, ele será seguro, como a casa apoiada na rocha. Disse Mahatma Gandhi a respeito das palavras de Jesus no Sermão da Montanha: se fosse possível, se perder tudo aquilo que está contido no Evangelho de Jesus, deixando apenas o Sermão do Monte, ele jamais perderia o seu esplendor. Para o aprendiz do Evangelho, o Sermão do Monte, da Montanha, é o código de honra, com o qual e pelo qual o discípulo será sempre fiel a si próprio e aos seus semelhantes, para glorificar a Deus como Jesus ensinou. Ao concluir os ensinamentos do maravilhoso Sermão da Montanha, empregou Jesus a seguinte ilustração: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as observa será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as observa, se assemelha a um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram assaltá-la, ela foi derrubada e grande foi a sua ruína. Está lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 24 a 27. Essa advertência do nosso Mestre Jesus, ela tinha endereço certo. Buscava penetrar a consciência daqueles que o ouviam, tocá-los, despertá-los, fazê-los sentir a necessidade de uma reforma de seus hábitos, pois sabia que, trabalhados gerações pós gerações pelo farisaísmo, se haviam esquecido do decálogo que lhes fora dado no Monte Sinai, tendo se acostumado a observar tão somente umas tantas práticas e cerimônias exteriores, persuadidos de que isso era o bastante para torná-los irrepreensíveis aos olhos do Senhor. Ainda hoje, infelizmente, muitos existem em todas as organizações religiosas que incidem no mesmo erro. Invertendo a hierarquia dos valores, demonstram zelo extremado pelo que é secundário, negligenciando por completo aquilo que é o essencial. Também entre os espíritas, forçoso é reconhecê-lo, é grande até agora o número dos que se aglutinam as chamadas sessões práticas, nem sempre bem conduzidas, e não saem disso, esquecendo-se do estudo metódico e profundo da doutrina em seu tríplice aspecto, científico, filosófico e religioso, a fim de que, com esse preparo, poderem auxiliar eficazmente tanto os desencarnados nos trabalhos de esclarecimento e desobsessão, como os encarnados que careçam da melhor orientação na vida.
Outro engano comum a muitos que se tem na conta de cristãos é o suporem que a memorização das Escrituras, o conhecimento teórico de princípios religiosos corretos ou a concordância com certos dogmas teológicos seja suficiente para a salvação das suas almas. O mero assentimento intelectual à verdade, entretanto, não constitui por si só mérito algum e será de todo inútil se não fizer que os homens produzam frutos de bondade e justiça no trato com os semelhantes. Aliás, sabem-no todos os crimes mais abomináveis que enegrecem as páginas da história, foram praticadas por criaturas que se vangloriavam de ser oráculos da divindade, como há ainda nos dias que correm não poucos representantes da pretendida ortodoxia religiosa cujos atos são de estarrecer. Jesus veio revelar-nos que a religião pura e genuína consiste não apenas em satisfazer os formalismos cultuais, mas em cumprir os mandamentos da lei, o que exige de cada um esforços constantes no sentido de vencer as suas imperfeições e, ao mesmo tempo, em desenvolver aquelas virtudes que o levem a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, semelhantemente ao homem sábio que edificou sua casa sobre a rocha, tomemos os preceitos divinos, expostos pelo nosso Mestre Jesus, como fundamento da nossa norma de vida e não simplesmente de nosso credo. Sim, porque aqueles que pregam e ensinam tais preceitos, mas não testemunham aquilo que pregam e ensinam, assim os que confiam na eficácia dos sacramentos da sua igreja, mas não tratam de modelar o seu caráter pelo do excelso modelo que foi Jesus. Estão construindo sobre a areia e, portanto, a si mesmos se reservam grandes amarguras e terríveis desilusões. E tendo Jesus acabado esse discurso, estava o povo admirado da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas e os fariseus. Está lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 28 e 29. Essas palavras do Evangelho mostram que o ensino do Cristo havia impressionado fortemente os judeus que o foram ouvir na encosta das montanhas, nas proximidades do lago de Genezaré. Isso porque os escribas e rabinos do moisaísmo sempre lhe falavam, quando não se limitavam a lembrá-los das obrigações para com o sacerdócio ou a insinuar novas formas de contribuição que lhes aumentassem os proventos como serventuários do templo. Eram muito minudentes na explanação dos formalismos cerimoniais e das observâncias exteriores do culto, mas nunca lhes expuseram a verdade assim profunda, nem lhes sensibilizaram os corações com tão expressivos apelos à retidão de caráter, à brandura, à caridade, à misericórdia, ao perdão, à tolerância, ao desapego dos bens terrenos e etc. Além de tocados pela beleza da forma e maravilhados ante a excessitude de conceitos emitidos pelo mestre, eles sentiam, pelo elevadíssimo teor vibratório dele, que estavam em presença de alguém com plena autoridade moral para lhes falar desse modo. Sabe-se que a ideia do povo judeu a respeito do Messias anunciado pelos profetas era de que ele viria com poderes extraordinários para sacudir o domínio estrangeiro que tanto os humilhava e, mais que isso, entregar-lhes o cetro de um vasto império cuja capital, naturalmente, haveria de ser Jerusalém. Pois não diziam as Escrituras Sagradas, está lá em Gênesis, no capítulo 17, nos versículos de 4 a 6.
que Deus estabelecera um pacto com Abraão, no sentido de o fazer chefe das nações, e que de sua posteridade sairiam reis de muitas gentes? Após a morte desse patriarca, não confirmara Deus mais de uma vez, está lá em Êxodo, no capítulo 19, versículo 5, Deuteronômios, no capítulo 7, versículo 6, serem eles, os judeus, o seu povo especial, a porção escolhida dentre todos os povos da terra? Acoroçoados nessa ambiciosa expectativa pelos seus guias religiosos e sonhando com a glória futura que esperavam ouvir de Jesus, aqueles pobres camponeses e pescadores, senão a reafirmação de estar próximo o dia em que a miséria, a opressão e a vergonha que pesavam sobre Israel seriam substituídas por dias de abastança, de hegemonia e de felicidade? Como ele nada lhes disse de molde a alimentar tais esperanças, nem a lisonjear-lhes o arraigado orgulho racial, antes houvesse lançado em seu discurso a plataforma, como se diria hoje na política, de um reinado de amor, de justiça e de fraternidade universal. É possível que, a princípio, Jesus lhes tivesse causado uma enorme decepção. Mas, continuando a ouvi-lo, presos que se achavam ao poder persuasivo do seu verbo, acabaram muitos por aceitar-lhe a mensagem, isto é, a doutrina, fazendo dela, a partir de então, o roteiro seguro para a sua vivência. Oxalá nós outros, nesses quase 20 séculos que nos separam da pronunciação do Sermão da Montanha, tenhamos alcançado o grau evolutivo que nos possibilite assimilar lições tão sublimes. E que Deus nos ajude a segui-las com a maior fidelidade, pois sabemos agora que quem nos transmitiu é realmente o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus e o nosso Pai maior estejam sempre em nossos corações. Beijos.